coisas. O que você faz com o seu dinheiro? Já se fez essa pergunta? Para falar sobre isso, eu estou aqui com uma convidada para lá de especial, a Daniele Faro Oliveira, ela que é psicanalista e educadora financeiro-comportamental. Acertei? Acertou, Denise. Obrigada pelo convite, viu? É uma honra estar aqui com vocês e com todos os seus ouvintes. Eu acho que o mais legal é o assunto que a gente tem para tratar, porque muitas vezes as pessoas não percebem os gatilhos que estão envolvidos nas compras. A nossa relação com o dinheiro, a gente consegue explicar isso com clareza? O que que você tem percebido no decorrer do seu trabalho, no atendimento com as pessoas? Bom, em primeiro lugar, eu sempre falo que nós não lidamos com o dinheiro de uma maneira racional. Nós lidamos de uma maneira totalmente emocional. E quando eu falo emocional, Denise, eu quero dizer o seguinte: é no dinheiro que nós vamos estar colocando todas as nossas crenças, as nossas emoções e às vezes até traumas que nós passamos lá na nossa infância e que nós não nos damos conta. E esse inconsciente, tá, que nos pega, ele vai acabar direcionando uma série de escolhas da nossa vida. Quer um exemplo? Quem nunca foi correr para o shopping fazer uma shopping terapia porque estava um pouco estressado? Ou porque teve uma semana de trabalho horrorosa, com N cobranças, com metas que não foram batidas, ou uma discussão em casa, ou outro problema qualquer que está deixando essa pessoa ansiosa? Vai buscar o quê? A shopping terapia. Porque comprar dá prazer. Mas, Daniele, quando a gente fala isso, a gente sempre acaba pensando na mulher, né? Assim, de fato, nós temos N opções de vestidos, de sapatos. É claro que o nosso universo ele é muito amplo, Sim. mas é só mulher que faz isso? Não, homens também. Homens também. O que muda é o objeto do desejo. Às vezes a mulher privilegia as compras, de coisas que trazem o bem-estar estético. Então, eu gosto, eu vou comprar um sapato, eu vou comprar uma bolsa, um objeto de desejo nesse sentido. Mas os homens também têm seus objetos de desejo. A única coisa que muda é para onde eu vou direcionar a minha vontade de estancar essa minha ansiedade. Às vezes até é num jogo de futebol com amigos, aonde ele vai sim gastar na sua cerveja, no seu churrasco, ou num objeto eletrônico. Os homens gostam muito de tecnologia normalmente, né? Então, isso não é regra, tá? Isso não é regra. Homens também buscam no dinheiro essa Satisfação. satisfação. Eu até lembrei também agora que está se tornando comum, é algo que tem pouco se falado a respeito, mas a questão das apostas, né? Até para o universo masculino, está muito relacionado à questão dos jogos e tá ficando muito comum, né? Então Uhum. é também uma forma de ter uma ansiedade estancada com o dinheiro, né? Sem dúvida. Quando a gente fala em aposta, a gente está falando em risco. E os homens são mais propensos a assumirem riscos do que as mulheres, principalmente riscos financeiros, né? E quando a gente fala em aposta, claro que uma coisa não é a mesma coisa que a outra que eu vou dizer aqui, tá? Mas o day trade, aquela questão de você atuar na bolsa no dia e resgatar no dia o Investimento. seu investimento, o que que ele gera? Adrenalina, risco, né? E isso vicia tanto quanto aquelas pessoas que gostam de fazer rafting, que gostam de esportes radicais, porque é a adrenalina que vai ser jogada no teu organismo. E nesse caso é a mesma coisa, né? Então vicia sim. Vicia na aposta, vicia no jogo, vicia no day trade. Algumas pessoas são viciadas no day trade também, né, no risco. E isso é uma coisa que faz bastante parte do universo masculino, não que as mulheres também não sigam por esse caminho. Veja, quando a gente fala de ser humano,
Nós estamos falando de pessoas e pessoas são diferentes umas das outras. Não dá para a gente é, Generalizar, rotular né. exatamente. Mulheres são mais consumistas que homens. Não é verdade, tá? Na minha atuação, já peguei muitos homens consumistas. Mas uma coisa que eu falo que é muito comum, quando você pega um casal, normalmente, não importa se é um casal homoafetivo ou não é, normalmente um vai ser um gastador, que vai buscar ter um relacionamento com um poupador. Sério? É muito Isso é comum bom? disso acontecer. É bom, mas é aí que começam as discussões, Os conflitos. os conflitos. Por quê? Porque um tem uma necessidade muito grande de controle, tá? E se ele não entender o mecanismo do outro, o que que acontece? Quanto mais ele tenta controlar, mais o gastador vai gastar, mais o gastador vai esconder, mais o gastador vai fazer até para com uma certa forma de se rebelar contra o controlador, né? E quanto mais ele fizer isso, mais o controlador vai tentar controlar, porque mais inseguro ele vai ficar. Então, quando a gente entende esse mecanismo do outro, né, é muito bacana, porque tudo isso está relacionado, normalmente, com a história de vida dessa pessoa. E às vezes até com uma transgeracionalidade. Era aí que eu queria chegar, porque você tem uma tese que você desenvolveu, né? Na Uhum. verdade, eu até queria que você tratasse desse tema, porque é complexo e interessante ao mesmo tempo. Que essa questão da educação financeira, ela vai nos alcançar até no útero. Sim, Não é exagero? não acho que seja. Veja só, claro que o bebê não vai ser educado financeiramente ali no útero, né? Claro. Mas olha só, como o dinheiro é emoção, e os bebês, eles já são impactados emocionalmente desde o útero das mães. Obviamente que alguns sentimentos, algumas crenças já vão começar a ser plantadas nessa criança desde esse momento, né? Então, pais que se relacionam de uma maneira saudável com o dinheiro, muito provavelmente o filho vai se relacionar de uma maneira saudável. Eu sempre falo, os bebês, eles imitam em tudo os pais. E aí é que tá, né? Conforme eles vão se desenvolvendo dentro dessa mecânica do reproduzir ou repelir padrões, aí é que começam a se desenvolver a grande maioria das crenças e das necessidades, né? Então, Pode falar. então, para isso é que eu falo que assim, a coisa começa no útero? Sim, começa no útero, começa no planejamento desse bebê, muitas vezes por esse casal, né? Um casal que se planeja é um casal que acaba passando uma gestação mais tranquila. Então, emocionalmente, esse bebê vai ser mais tranquilo e vai saber lidar de uma maneira diferente com esse dinheiro, né? Então, assim, tudo começa ali e vai se desenvolver principalmente na primeira infância, ou seja, até mais ou menos uns 7 anos de idade, né? Muitas coisas começam ali, muitas. Um exemplo, né? Coisas que nós fazemos normalmente. O bebê está incomodado. O que a mãe faz normalmente? Dá o peito. Se não dá o peito, dá a chupeta. Se não dá a chupeta, dá mamadeira. Às vezes o incômodo do bebê, essa ansiedade dele, não tem nada a ver com a fome. Tem a ver com outra questão. De repente é o frio, de repente ele está deitado de uma forma que ele está se incomodando com aquilo, às vezes é o xixi, né? Mas ele está incomodado. E a mãe vai e supre na oralidade. E aí a gente cresce e não entende, porque quando a gente está ansioso, a gente quer o quê? Comer, beber, fumar e comprar. Compulsão. Compulsão. Então, às vezes, a questão começou ali, lá naquele bebezinho, né? Que na verdade estava ansioso e que vai levar isso no resto da vida. Veja, de novo,
Somos seres humanos, cada um com uma maneira de ter introjetado isso. Não é que todos os bebês vão se tornar compulsivos se a Sim, mãe der vai ter um chupeta. não, vai ter uma Não é questão do isso. meio, né, vai assim, Exatamente, inclusive, vão ter, na verdade, situações que vão reforçar posturas e condutas, então tudo exato, isso vai ter uma relação significativa na formação do inconsciente, do exatamente. consciente. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, porque nem todas as famílias são funcionais, né, Uhum, seria excelente se a gente pudesse falar assim: "Nossa, toda família é funcional, sim. ela consegue fazer esse planejamento antecipado, seja na primeira gestação, seja numa Aham, segunda ou até numa terceira, ou então as pessoas têm as funções definidas dentro daquele lar. Nem sempre é esse o cenário ideal. a E as grande pessoas maioria. crescem, né? Elas crescem e têm que lidar com as suas situações, com as suas bagagens lá que Uhum, foram acumuladas. É possível trabalhar essas dificuldades que muitas vezes a gente não vai poder voltar para a barriga. Então, assim, como sim. é que a gente faz para tentar trazer luz para essas situações do dinheiro quando a pessoa se vê com dívidas ou se vê ganhando aquilo que ela considera insuficiente para Uhum. ter uma condição de vida adequada, né? Como lidar com essas dificuldades nos tempos atuais? Eu sempre digo que é importante a gente se autoconhecer, tá? O grande problema é que as pessoas não olham para dentro de si, elas olham para fora, elas olham para o outro. Então, assim, eu estou endividada por conta de uma situação financeira X do país, ou por conta da guerra. Não, eu estou endividada porque eu não entendi qual é o meu mecanismo interno para lidar com isso, por exemplo, tá? Quando eu tenho a possibilidade de exercer o autoconhecimento, eu começo a entender aonde estão esses gatilhos. E aí, se tornando uma coisa consciente, esse meu gatilho emocional, eu consigo traçar estratégias. Eu sempre falo que pessoas que não têm objetivos, que não têm sonhos claros, que não traçam metas, o que acaba acontecendo? Se o dinheiro ele não tem um destino, ele vira dinheiro de ninguém. E dinheiro de ninguém é usado para qualquer coisa. E quando eu falo dinheiro de ninguém, é justamente você carimbar esse dinheiro com um destino, né? Então, assim, poxa, não, o meu sonho é fazer uma viagem para tal lugar. Ok, quanto custa essa viagem? Quem vai junto comigo? O que eu vou fazer nessa viagem? Quando eu quero ir para esse lugar, aonde eu vou me hospedar, tudo isso vai construindo na minha mente a minha estadia nesse lugar, e a estadia de quem eventualmente está indo comigo. Quando eu traço isso muito claro, isso se torna um objetivo. Então, olha lá, tudo que eu tiver de dinheiro e que eu carimbar para essa viagem, vai ser mais importante esse destino do que, por exemplo, eu comprar mais uma bobagem ou gastar em algo que não é tão importante ou desperdiçar em coisas que às vezes eu nunca olhei que eu estou desperdiçando, né? Quantas pessoas fecham academias de ginástica ou outros planos e não vão e não utilizam, ou compram coisas que nunca usaram, né. Então, assim, veja só, eu carimbei, eu sei o quanto eu preciso, eu sei para onde eu quero ir, eu determinei algo na minha vida, então fica mais fácil de controlar esses gastos desnecessários. Esse prazer momentâneo que a pessoa está buscando. Exatamente, porque eu estou colocando uma coisa mais importante lá na frente. Tá? E quando eu falo uma meta, eu dei aqui um exemplo de uma viagem, mas não só coisas materiais, às vezes coisas imateriais também, né? Muitas vezes, e nós já tivemos casos de atendimento de famílias, que os sonhos dessas pessoas eram tão simples, e a gente vê isso muito em criança, tá? Às vezes os pais acham que a criança quer uma bicicleta, um videogame, um iPhone, né? Não, só quer fazer um piquenique em família, quer fazer uma viagem
Nós tivemos uma família que a menina tinha o sonho de fazer uma viagem de motorhome. E a gente achou curioso, né? Que uma criança querer fazer uma viagem de motorhome, mas por quê? Aí sempre perguntamos, né? Mas por que te chama a atenção? Por que você quer fazer uma viagem de motorhome? Falou, porque aí vai poder ir todo mundo junto, minha família inteira, minha avó vai poder ir, meu cachorro vai poder ir, os meus primos vão poder ir. Então, ou seja, o que ela queria É a experiência. é a experiência de estar com a família, Uhum. né? Então, assim, é isso que por isso que eu estou falando. Claro que uma viagem dessa vai custar, sem dúvida Sim. nenhuma, tá? Mas existe um porquê de trás desse sonho. Então, eu acho que assim, quando as Uma pessoas. necessidade. Né? Uma É, necessidade que está ali, que ela transformou num sonho, mas quer exato. ter a convivência, na verdade. Quer estar todo mundo Que é o junto. dinheiro. Muitas vezes a gente está buscando experiências ali por meio daquele dinheiro e pode ser mais simples da gente conseguir essa experiência sem se endividar, né? Com certeza. E aí é que eu falo, o dinheiro, ele não pode ser o fim. Ele é um meio de realização. Quando a gente coloca isso na nossa cabeça, inclusive a questão do guardar o dinheiro, do controlar o dinheiro, por que você quer ter dinheiro? Para você deitar no monte de dinheiro? Não, você Tio quer ter. Patinhas? Tio Patinhas? Não, você quer ter dinheiro para alguma finalidade, né? Claro que a gente vive no mundo material, que eu falo. Não tem E jeito de você vai você ter realizar. custos, e você tem Exatamente. gastos, necessidades, e você precisa do dinheiro para pagar os impostos, para respirar às vezes, né? Então, enfim, Exatamente, né? Então a gente não pode pensar no dinheiro só para pagar conta, só para sobreviver. O dinheiro ele também tem que se transformar em algo a mais, naquilo que efetivamente a gente sonha em conseguir, a gente sonha em ter. E é possível. E é possível, Denise, é possível. Te falo que é desde que as pessoas comecem a olhar para dentro e entender por que desse funcionamento, né? Você até comentou assim, logo no início, né? Da questão do momento, né? De como sair das dívidas. Então, vamos entender por que eu me endividei? Será que eu me endividei porque eu quero ter um padrão de vida que não é condizente com o quanto eu ganho, tá? E eu quero suprir uma necessidade porque o meu vizinho tem, porque o fulano tem, porque eu vi na internet, ou enfim. uma autoaceitação, né? Ou uma Exatamente, autoafirmação, né? Porque você está passando isso para o outro, querendo validar, né? Por meio de exatamente, uma necessidade que nem vai te trazer nada, na verdade, né? exatamente. Eu estou endividado por causa disso, ou eu estou endividada muitas vezes porque eu comprei, por exemplo, a minha casa própria e eu simplesmente não tinha uma reserva que me garantisse no caso de uma eventual perda de emprego, porque às vezes as pessoas não estão endividadas porque elas gastam mais do que elas ganham. Elas às vezes se endividam porque elas não têm reservas, porque tudo que elas ganham, elas usam para pagar conta, para cumprir com as suas obrigações, mas elas não constroem uma reserva. Elas não pensam no futuro, né? Quantas pessoas passam a vida toda trabalhando, ok, pagando suas contas em dia, mas quando chega lá na frente, né, numa aposentadoria, não conseguem sobreviver, porque não construíram a longevidade. Então, o planejamento, ele não é só para te manter na linha financeira, para você não gastar mais do que você ganha, mas é também para te proporcionar exatamente isso. Você construir sonhos, você construir a sua longevidade, você construir uma reserva que não te endivide no caso de uma adversidade, uma perda de emprego, por Uma exemplo, uma doença, doença. enfim. E aí a gente acaba hoje percebendo que até as escolas estão trazendo esse tema da educação financeira, né? Achei interessante que você falou isso, porque eu me recordei de alguns programas em algumas escolas, principalmente ainda as particulares, não as públicas, né, que eu tenha conhecimento,
Só que algumas das da rede municipal de ensino de Sorocaba, se eu não me engano, elas já estão inserindo educação Sim, financeira para as crianças. sim. E aí, com certeza, deve ter em outros lugares do Brasil também esse modelo sendo aos poucos implantado. Mas aí a necessidade da criança aprender que ela precisa guardar. Exatamente. E guardar com um propósito, de novo, Uhum. guardar com um objetivo claro, Para não né? perder, né? Para não se esvair, né? Exatamente. E aí é que tá, né? Você falou uma coisa interessante. Atualmente, a educação financeira entrou na base comum curricular das escolas, tá? Então, hoje é obrigatório se ter educação financeira de uma maneira transversal, seja na escola pública quanto na escola particular, Uhum. tá? Isso no ensino fundamental. Eh, mas olha só, É que eu não sei o prazo, porque se eu não me engano, havia um prazo para inserção dessa se disciplina, porque ela precisa conversar com as outras com de as forma que outras. as crianças possam entender o assunto. E eu não me lembro o prazo que foi dado para isso acontecer. E aí eu sei que em alguns locais isso já está sendo implantado Isso. de uma maneira ainda bem tímida. Bem Assim, bem tímida, tímida, bem mas tímida, bem tímida. Infelizmente, ainda existe muito daquela questão do vamos fazer o que está na lei, mas não é bem no conceito da uhum. questão, né? A educação financeira também, muitas vezes, ela é levada para um viés de que ela é matemática financeira, de que ela é organização financeira. E não é, a educação financeira é comportamento. Então, por que é difícil você integrar isso muitas vezes dentro das outras matérias? Porque você tem que aprender esse conceito. E como ela vai ser colocada de uma maneira transversal, ela tem que ser inserida em todas as outras disciplinas obrigatórias, né? Algum conceito tem que ser trabalhado aí. E o que muitas vezes as escolas fazem é se preocupar em colocar a educação financeira como matéria vinculada à matemática, Como conta? como Um conta. mais um, você gastou tanto, você guardou Exatamente, tanto, e na verdade não tá bem, então não é tão simples assim. não é Se fosse, isso. né? Exatamente. Então, é importante a gente falar sobre o assunto, a gente trazer esse assunto para as pessoas entenderem que nós estamos falando de emoção, nós estamos falando de comportamento. E é por isso que é complexo. Por isso que lidar com dinheiro é complexo. Como eu falei no início, se fosse racional, todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha, mas então por que eu gasto mais? Porque tem uma série de, ajustes finos para serem feitos nisso. Tem uma série de questões que saem do nosso controle, porque as emoções, elas nos tomam durante o dia inteiro, O tempo né. todo. Então, por isso que é importante, nunca se falou tanto de inteligência emocional quanto se fala hoje, inteligência emocional na liderança, inteligência emocional para criança, inteligência emocional no trabalho, no relacionamento e no dinheiro também. É que eu acho que muitas vezes se fala nos conceitos, mas não se explica qual que é a aplicação deles. Então, tudo bem, inteligência emocional é importante, mas assim, para quê? Para você ter clareza. Né? Então é importante você ter clareza. Então, quando você tem inteligência emocional, você está tendo clareza o porquê que você tem determinados sentimentos, o que está Exato, startando aquilo, e porque muitas vezes não tem a ver com o outro, tem muito mais a ver com com você você. mesmo. Mas se você fica falando de inteligência emocional e as pessoas não entendem o porquê que você está falando disso, aí você fala, ah, tá bom, é mais um livro É para eu mais ler, blá, mais um curso para eu fazer, é mas mais um assim, blá blá. não tem sentido. É, Então, às vezes é essa questão de ter clareza, né? Quando você me exatamente. falou isso agora, eu me remeteu assim, inevitavelmente a essa questão, assim, essa clareza. Tipo assim, como é que você está usando o seu dinheiro? Você consegue entender o porquê, né? Uhum, Agora eu queria entender como é que você costuma orientar as pessoas, né? Eu acredito que quando elas vão até você, nem sempre elas estão numa situação confortável. A gente tem uma cultura sim. de só ir, a gente não vai na prevenção, né? Não, A gente vai já quando está com o problema não. instalado. É. Quais são as principais orientações que você costuma falar para as pessoas? Eu sei que cada caso é um caso, né? Aham. Você vai ter situações específicas, se é uma família que você está atendendo, se é uma pessoa sozinha, enfim. Mas quais são as orientações? De onde você parte? Qual que é a base? Bom, eu acho que a primeira questão é a gente olhar
efetivamente para aquela pessoa que está na nossa frente. E quando eu falo isso, Denise, eu estou falando de coração. Por quê? Porque a grande maioria olha para o outro que está sentado à frente, com a mente voltada para mim. O que eu vou fazer para você? O que eu vou olhar para você? O que eu vou fazer para te ajudar? Não. Em primeiro lugar, eu tenho que ouvir aquele ser humano. Eu tenho que entender a história dele. Então, eu costumo sempre nos atendimentos deixar que a pessoa traga as suas demandas. E costumo sempre puxar dela como foi sua infância. Conta para mim quem é a Denise. Quem é a Denise? Ah, e normalmente as pessoas começam, né? Ah, deve ser uma jornalista, nananã, que Nossa, trabalha no já nem ia entretenimento. começar assim, eu já ia falar assim, nossa, nem te conto. Eu já ia começar assim, nossa, mas jura que você quer saber mesmo? Nem eu tô sabendo ultimamente. Exatamente. Mas é porque a gente precisa escutar não para responder, né? Exato, Escutar para compreender. exato. As respostas é que vão trazer as É que vão necessidades, né? trazer. Mas eu começaria realmente, sou uma pessoa meio fora da curva, eu começaria respondendo, você ia falar assim, pensando bem, muda essa pergunta. Eu acho que a gente nunca é tão simples, né, Não, Daniela? Eu não, acho que a gente tem, na não. verdade, a gente não é uma coisa só, né? Você não é só mãe, você não é só Sim, profissional, você é uma série de personagens que estão o exato. tempo todo ali na sua cabeça, inclusive essas posições trocando, Com né? certeza, com certeza. E você ouvir aquela pessoa, tá? É tão importante, porque às vezes a questão tá lá atrás. Às vezes a questão não tem absolutamente nada a ver com o dinheiro. Às vezes a questão tá numa necessidade de aceitação, de automerecimento. Só que essa pessoa não se sentiu merecedora de amor lá atrás e hoje ela continua não se sentindo merecedora, às vezes, da posição que ela está no trabalho, do dinheiro que ela conseguiu e pior, ela vem fazendo, sabe o quê? Se sabotando e perdendo tudo aquilo que ela constrói por uma questão dela não se sentir merecedora. E aí? Ok. Aí você me apontou uma situação que você poderia encontrar. Uhum. Mas aí tem plano para isso? É isso que você ajuda a fazer? Sim, Para a gente sim, entender. é E aí, o que exatamente isso. Exatamente isso. Aí nós começamos um trabalho, em primeiro lugar, de trazer essas questões inconscientes para o consciente. Essa pessoa ela tem que entender da onde vem isso e ela mesma vai trabalhar esses sentimentos. Por isso que não é um trabalho de vamos sentar aqui, pega a planilha e faz põe de conta? e faz conta, né? Ela tem que entender esse mecanismo. E quando ela entende esse mecanismo, a gente sim, aí começa a traçar estratégias de como lidar com isso, né? Então, num exemplo da questão do automerecimento, né? Ok, então vamos lá. Vamos trabalhar o que que mais é importante para você? Porque às vezes essa pessoa ela tem tanta questão relacionada com automerecimento que ela mesma sabota os sonhos que ela tem, porque ela não é merecedora de sonhar. Então, se ela não é merecedora de sonhar, para quê? E eu preciso que essa pessoa sonhe, porque se ela não sonhar, ela não coloca Objetivo. objetivo. E se ela não coloca objetivo, né, se ela não vê significado nesse objetivo, como é que ela vai destinar o Recurso, recurso, força. a energia dela? Porque Uhum. dinheiro é energia. Sim. Né? Então vamos lá, vamos trazer um objetivo, né? Muitas vezes a pessoa tem como objetivo ajudar o outro. Então, ok, poxa, você já pensou em que você possa estar construindo para você deixar de legado na tua vida? De repente, é aquela questão: o que eu posso fazer pelo próximo? O que eu posso deixar de legado? Que eu posso construir? Ah, não quero construir diretamente algo que seja para mim, porque muitas vezes, ah, mas eu já viajei, eu já conheci, já fiz as coisas que eu queria. Ok, mas e aí? A vida é só isso? O que que você veio fazer na Terra?
teu propósito? Qual que é a tua missão? Você tem clareza disso? Então, quando a gente começa a trazer esses conceitos, essas pessoas começam a se empoderar de novo da sua vida, do seu dinheiro, do que elas querem fazer, do que elas querem realizar. Primeiro dá um tilt, depois elas. Pois engrena, viu? E olha, eu vou te falar que é tão interessante que vai chegar uma altura no atendimento, que nós vamos fazendo isso em atendimentos semanais, né? Então vai chegar uma altura que é tão interessante que às vezes a pessoa traz tanto, aquele que falou que não tinha mais sonhos para realizar. Quando você faz as dinâmicas para, não, agora você, vamos fazer aqui um brainstorm de sonhos, né? O que que mais? O que que mais? O que que mais? Quando você vê, nossa, a lista dá 100. Fala, nossa, para quem não tinha sonho, agora tem Tá dando trabalho. Vamos botar prioridade aqui no que a gente vai resolver, o que a gente vai realizar. Porque o objetivo é você estar sempre realizando, é você estar sempre construindo. É isso que move o ser humano, né? Você ter algo para correr atrás, Sim, para fazer, né? Algo você tem para um realizar, um propósito, propósito. né? Que não precisa ser para si mesmo, né? Que como você falou, que pode ser até para o outro. Até para A o gente viu que tem bastante assunto para tratar, claro que a gente não vai esgotar de uma vez só, mas eu queria que você falasse aqui, antes da gente finalizar, desse livro. Esse livro é seu? Me conta. esse livro nós fomos convidados para sermos um dos coautores. E são, me parece acho que são 30 coautores aqui, agora desculpa, eu não me lembro, não me recordo do número especificamente, mas cada um contando a sua história do seu legado, né? E nós aqui na página 51, que eu até deixei, que é uma boa ideia, né? Uhum. Eu e Mário escrevemos aqui um pouco da nossa história, de como nós chegamos aonde nós chegamos hoje como casal, educação financeira. É, que a gente já até já se comprometeu aqui a tratar desse assunto, a Isso. trazer o tema, porque a Daniela e o marido dela, o Mário César Oliveira, eles têm um trabalho em conjunto sobre educação financeira voltado para casais, e Sim, aí é super interessante porque também perpassa o relacionamento, né, é. da família, e aí a gente vai tratar desse assunto com mais tempo. Mas o livro, ele se propõe a trazer um pouco dessa história. Como é que Sim. vocês entraram Como nessa é que questão? foi a nossa trajetória, né? É importante dizer que, assim, como a Daniele está aqui hoje falando sobre isso, né? A Daniele era uma advogada, advoguei por 25 anos, tá? E a minha vida, a minha trajetória profissional sempre foi muito intensa no direito. E quando eu estava mais ou menos com os meus 29 anos, com um filho de 1 ano e meio, eu tive um diagnóstico de esclerose múltipla, né? Hoje eu tenho 50 anos, eu sou portadora de esclerose múltipla, diagnosticada desde então. E assim, é muito difícil você, no auge da sua vida profissional, no auge da sua explosão, né? Com um bebê de 1 ano e meio, um casamento recente, nós estávamos casados há 1 ano quando eu engravidei do Rafael, né? Como isso foi difícil, foi um choque, foi um choque. Até porque lá atrás, ter um diagnóstico de esclerose múltipla era mais ou menos como, olha, você vai ficar na cadeira de rodas, você vai ficar incapacitada, né? E isso, quando chegou na nossa vida, e eu falo que chegou na nossa vida porque não é só eu, né? Tem eu, o Mário, o Rafa, meus pais, meus sogros, minha família toda, porque isso movimenta a vida da família, Vai né? impactar todos, né? Vai impactar todos. E aí, quando isso chegou nas nossas vidas, foi um baque muito grande. Só que eu, em momento algum, mesmo com todos os surtos que eu tive no decorrer de tantos anos de diagnóstico, né? Eu sempre busquei retomar a minha vida e viver como se eu não tivesse um diagnóstico desse. E olha só, Denise, quantas coisas acontecem, né? Há mais ou menos 6 anos atrás, eu tive meu último surto. Faz 6 anos que eu não tenho nenhum surto.
E há mais ou menos 6 anos atrás, quando eu tive meu último surto, ele foi um surto tão agressivo e eu já estava numa pegada diferente de vida, porque tudo isso fez com que eu modificasse a minha vida. Nós saímos de São Paulo, viemos para o interior, para ter uma vida mais tranquila. Eu conto tudo isso aqui, tá? Conto bem essa trajetória aqui. E que eu chamo até de a roda dos hamsters, porque a gente entra num círculo vicioso de trabalhar e de melhorar e trabalhar e ganhar dinheiro e isso e aquilo. Então, tudo isso aqui eu conto nesse capítulo do livro, mas em resumo, há 6 anos atrás, quando eu tive meu último surto, eu falei, caramba, né? O que está acontecendo comigo que, por mais que eu esteja me tratando, me cuidando, uma vida mais tranquila, por que novamente eu estou tendo um surto da doença? Se eu estou tomando a medicação, se eu estou fazendo tudo bonitinho, né? E nesse momento, eu comecei a perceber que faltava alguma coisa na minha vida, que aquilo que eu vivia e aquilo que eu estava como propósito, como meta e etc., não era aquilo que estava me satisfazendo mais. E aí, o que que eu fui fazer? Denise, como uma boa pessoa racional, que eu era, que hoje eu sou completamente diferente, porque eu passei por um autoconhecimento. Falei assim, eu vou voltar a estudar, que afinal de contas, acho que é isso. A minha mente precisa né, de um novo desafio, de uma nova aptidão e tal. Do estudo que eu decidi fazer, que foi um MBA, do MBA, eu tive contato com, apesar de eu ter ido fazer MBA em gestão de marketing, eu tive contato com a gestão de pessoas e falei, me apaixonei por gestão de pessoas, mas eu não queria trabalhar no Nem é RH. tão racional assim, né, porque gestão de pessoas é total emoção, né, você Total gerir emocional. pessoas é você gerir emoções o tempo Exatamente, todo, né. exatamente. Mas foi o MBA que me mostrou esse lado, porque afinal de contas eu era uma advogada. E isso a gente não tem na faculdade, né? E aí, bom, desse meu contato com a gestão de pessoas, que aflorou esse lado de trabalhar com o desenvolvimento humano, eu falei, não, mas eu não quero ser gestora de pessoas, eu não quero trabalhar no RH, né? Eu vou fazer uma formação em Life Coach. E aí eu fui para o Life Coach, fiz a minha formação. Do Life Coach eu fui para inteligência emocional e PNL, né? E comecei a atuar, comecei a atender pessoas e a advocacia foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando. E nesse caminho, que é aquilo que eu te contei um pouquinho antes da gente começar esse podcast, né? Que eu estava conversando com você, é, eu fui buscar na psicanálise a raiz mesmo de todas as questões emocionais, da onde começa, do inconsciente. Já estou terminando minha segunda pós-graduação em psicanálise agora, na parte clínica. Então, assim, da psicanálise eu já juntei com a neurociência, e assim foi. E o fato é que hoje eu fiz uma transição total de carreira, e quando eu descobri esse propósito, a minha vida tomou outro rumo. Eu posso falar hoje que, assim, quando a gente coloca um propósito maior na nossa vida, que é o propósito de ajudar o outro, de transformar, de estar participando de alguma maneira, de deixar um legado, eh, o resto a gente administra, né? Então, coincidência ou não, mas não existem coincidências. Graças a Deus, há 6 anos eu não tenho nenhum sintoma da esclerose, mas porque eu também aprendi a respeitar o meu limite, a me conhecer, a entender meu mecanismo, ao, a me olhar de uma maneira diferente, né? Então, tudo isso eu conto um pouquinho aqui nesse livro, nessa trajetória, e, e o bacana de tudo isso é que, assim, nesse legado, um casal que inicialmente cada um vivia uma vida, uma, uma trajetória totalmente diferente. O Mário ali no banco, no universo corporativo, eu no direito, enfim.
de repente nós nos unimos para alguma coisa totalmente diferente, uma coisa com um propósito único, com uma missão única. Então, é tudo isso que a gente conta aqui nesse livro, que Fortaleceu até o casal, né? Na totalmente. verdade, assim, é interessante porque, é claro, todos temos nossas histórias muito particulares, Uhum, mas quando a gente para olhar também, a gente é muito igual, né? Porque no fundo, todos temos limites, sim, né? Às vezes o que a gente precisa é entender como é que eles estão atuando, quais são os nossos gatilhos, nossos limites, até para a gente poder, como você falou mesmo, gerir melhor as nossas sim, emoções, entender quando que a gente fica bem, quando a gente não fica bem, né? Então, cada um com o exatamente, seu diagnóstico, mas com as exatamente, suas situações particulares, né? Eu exatamente. queria agradecer sua participação aqui. Muito obrigada. Acho que, como eu falei, não esgotou o assunto, muito pelo contrário, já fica o convite para você e o seu marido para Viremos, estarem sim. aqui para falar da questão do casal, que eu acho que é interessante também. Foi um prazer e assim, conte conosco, é só marcar que com certeza nós vamos estar aqui. E falar para as pessoas sobre isso é muito importante, porque ainda o dinheiro é muito tabu. As pessoas ainda têm uma dificuldade gigantesca de falar de dinheiro, né? Inclusive de dizer que gosta do dinheiro, que o dinheiro é algo positivo. Porque existe muita crença, né, de que quem gosta de dinheiro é mesquinho, de que quem gosta de dinheiro não é bom, né, que A caixão não gente vê tem gaveta. nos relacionamentos, a gente vê isso, Sim, né? Muitas muito. vezes, porque as pessoas têm dificuldade de falar como é que vai gerir o dinheiro, e às vezes acabam aqueles casamentos onde, é meu, não é seu, e aí como Isso. assim? Você vai compartilhar a cama e não vai compartilhar a carteira? O dinheiro? Né, tipo assim, eu acho que a cama é mais séria do que a carteira, eu acho, né. Então, Exatamente. assim, você vê que já tem ali Sim, uma inversão de sim, valores muito grande, né, quer sim. dizer, você está dando muito mais valor ali a essa questão da carteira, do financeiro, do que muitas vezes de uma intimidade, de corpo, né, de alma Exatamente, mesmo. Então exatamente. tem alguma coisa que não vai bem, né. Pois é, e eu acho que isso é importante, a gente desmistificar um pouco essas questões, sabe? É entender que tá tudo certo, esse é o seu funcionamento, ok. Mas por que desse funcionamento? Você é feliz assim? Isso tá te fazendo bem? Tá fazendo bem para quem Tá vive à sua fazendo volta. bem para o teu relacionamento, para as pessoas que são importantes e que estão à sua volta, né? Então, assim, quando a gente para fazer esses questionamentos, a gente começa a botar um pezinho no autoconhecimento. E é o que eu falo, é ali que a gente tem que começar para tudo na nossa vida, para o que é importante, para o dinheiro, para o nosso relacionamento, para o meu propósito, porque afinal de contas a gente não é possível que a gente tenha vindo nessa vida só para comer, dormir, trabalhar e pagar conta, não é verdade? A gente veio para ser feliz. Com certeza. Obrigada. Bem, eu tenho certeza que você que nos acompanhou também ficou com esse gostinho de, mas só tem mais assunto para falar? Tem. A gente vai voltar a falar sobre educação financeira, mas o mais importante é que fique aí para você algumas orientações, alguns conceitos, que isso já te ajude a ter uma certa clareza, pelo menos para você se perguntar como é que você cuida do seu dinheiro. Fico por aqui.